Olá pessoal, eu sou Gerardo Campana, sou psiquiatra e psicoterapeuta transpessoal. Atuo na equipe do Núcleo de Expansão da Consciência Lumen, em Maceió, Alagoas. Este é o segundo vídeo sobre psicologia transpessoal. E neste vídeo queremos abordar de uma forma mais específica, ainda dando continuidade ao primeiro vídeo, o que é psicologia transpessoal. Então, muita gente acha, né, de forma errônea, que a psicologia transpessoal é algo assim como que esotérico, né, algo místico e algo vinculado à religião, de uma forma geral, ou alguns acham até vinculado a alguma específica religião. Mas a psicologia transpessoal nem é religião, nem está vinculada a religião nenhuma, mas respeita todas elas como sendo importantes no processo de desenvolvimento e da saúde psíquica, espiritual do indivíduo. Ou seja, cada um escolhe a sua, aquela que mais lhe agrada, aquela que mais atende às suas necessidades. Mas a psicologia transpessoal ela não tem nada a ver com isso. Embora integre no seu corpo teórico o conhecimento, a vivência e a pesquisa da espiritualidade em seus diferentes níveis, não apenas no nível de princípios e valores, mas também no nível de espiritualidade, dimensão transpessoal da vida. E essa pesquisa ela vem sendo feita, né, por profissionais do mundo inteiro, mas principalmente Europa, Estados Unidos e aqui o Brasil, onde a transpessoal tem se desenvolvido bastante, desde a década de 70. Vem, digamos assim, atraindo não somente a curiosidade, mas o desejo dos profissionais de psicologia, de medicina e de outras áreas também, porque o conhecimento da psicologia transpessoal ajuda a pessoa a se a pessoa, digamos assim, a crescer, né, em sua área profissional, seja ela qual for, porque ela não auxilia apenas o psicólogo no trabalho com o seu paciente, ela vai além disso, né? E por quê? Porque a psicologia transpessoal ocupa-se do estudo de um estado de consciência em que se dissolve a aparente fronteira entre o eu e o mundo exterior, entre o eu e as diferentes dimensões do próprio ser. E aí é como se desaparecesse aquilo que chamamos de pessoa e surgem vivências que estão além do conhecimento do ego, do cotidiano, né? Então, essa dissolução aparente e temporária do ego, que se constitui também como uma barreira para impedir que a estrutura de superfície, que é ele próprio, né, se depare com as estruturas mais profundas para não se perturbar, elas se dissolvem no trabalho transpessoal de uma forma tanto saudável, né, que permite a elaboração da vinda desse material, compondo e enriquecendo o ego, ou o novo ego que se estabelece a partir daí. Então, estuda e evidencia o caráter relativo da vivência da realidade, em função dos diferentes estados de consciência, no qual
a psicologia transpessoal tenta identificar a natureza essencial a partir da vivência do estado de consciência cósmica ou transpessoal, né? E isso é feito através de diferentes técnicas, diferentes vivências. Permite ao homem revelar o mistério da limitação do ser na sua manifestação humana, fazendo desse modo viver a sua não dualidade, né? Porque a gente tem uma consciência de que a gente é uma coisa e o que está de fora é outra. E é importante que assim seja, que nós somos algo e o cosmos é uma outra coisa. Mas na manifestação ou na vivência transpessoal, esses limites temporariamente se dissolvem, né, graças à superação da aparente oposição pessoal-transpessoal, desculpem a tosse, mundo relativo, mundo absoluto, ou seja, essa separação, essa limitação, através das vivências, das técnicas, elas cessam temporariamente, e embora o indivíduo possa vivenciar um outro tipo de realidade, possa vivenciar uma expansão da sua consciência, o ego atual, ele não desaparece, ele fica com um ponto de consciência para depois reaglutinar os elementos que o compõem e voltar a se expressar como está habituado, porém diferente por conta da nova vivência. Então, na prática cotidiana, a psicologia transpessoal mostra aos homens os caminhos e métodos que permitem o acesso ao transpessoal dentro do pessoal, o pessoal entre aspas, por meio da descoberta do mestre interior ou do eu superior, né? Porque na psicologia transpessoal, a gente começa a perceber que essa estrutura de superfície, na verdade, ela não é a totalidade do ser. Ela é apenas uma pequena parte, e é essa parte que nós temos consciência e pensamos que somos somente isso, né? Mas vai muito além dessa expressão de superfície. Começamos a descobrir outras dimensões, como as diferentes dimensões do inconsciente, inclusive aquelas estudadas por Freud. Começamos a descobrir que o nosso inconsciente tem uma conexão profunda com um vasto arquivo, né, que remonta a toda a história, não somente da humanidade, mas inclusive do planeta, que o Jung chamou de inconsciente coletivo, né? E além disso, com uma instância que na psicologia transpessoal chamamos de eu superior, pegando emprestado também de Jung esse termo, que se configura como sendo o núcleo do nosso ser, a nossa essência e como que o repositório de toda a experiência vivida por nossa espécie, né, em conexão com o imenso arquivo que é o inconsciente coletivo. Então, só por aí dá para perceber que nós temos possibilidades enormes, infinitas talvez, né? Não só de aprimoramento, mas de expandir a nossa consciência, aumentando nossas possibilidades de vivermos melhor, tanto com a gente mesmo, como com o mundo que nos circunda, né? Sem a gente entrar tanto em atrito por conta daqueles que pensam diferente de nós, por desenvolvermos uma habilidade e uma capacidade de compreensão que antes nós não possuímos, né? Mas as vivências transpessoais vão nos possibilitando isso, porque vai facilitando a descoberta daqueles núcleos, né, que remontam à infância, remontam às experiências perinatais ou às experiências transpessoais que precisam ser resolvidos
elaborados e transformados em experiências de vida, que são as situações traumáticas antigas, né, que todos nós temos e que em outros vídeos eu vou falar de forma mais específica, trazendo exemplos tanto de psicoterapias como exemplos pessoais, ou seja, que eu vivi nas minhas psicoterapias ou nos treinamentos transpessoais que eu já passei, né? Então, a psicologia transpessoal, ela possibilita essa ampliação, né? E ela tanto é útil no sentido da psicoterapia, quando eu estou com algum sofrimento específico, porque eu vou utilizar o sofrimento como ponto de partida para, através dele, remontar tanto aquilo que hoje o alicerça, hoje que eu digo, nessa experiência agora, né, como remontar aquilo da infância que alicerça o sofrimento atual, ou de vida perinatal, ou seja, intrauterina ou nas dimensões transpessoais. Na medida em que eu encontro esses complexos ocultos ou esses núcleos compostos de experiências, energias disfuncionais e vou trabalhando-as, reconfigurando-as, transformando-as em experiências de vida e, portanto, aquisição positiva, obviamente o sofrimento que se expressa aqui na camada de superfície, ele vai cessando ou cessa por completo. Muitas vezes isso é conseguido em uma única sessão, mas não é o mais comum, isso absolutamente é o mais comum. Na maioria das vezes são algumas sessões, né, para aquelas pessoas que se mostram sensíveis a essas técnicas, obviamente, que se consegue chegar a essas descobertas dos núcleos contidos no inconsciente e a resolução do processo que levava a esse sofrimento de superfície que a partir de agora cessa, né? Isso tanto é verdade do ponto de vista psicológico, com os transtornos, como do ponto de vista, muitas vezes, de doenças psicossomáticas, né? Como pessoas, por exemplo, que chegam com processos dolorosos, né? Dores localizadas em determinada área do corpo, que já vem tratando há muito tempo e não conseguem uma resolução, né? E que, utilizando a dor como ponto de partida, a pessoa vai remontando aos núcleos inconscientes que alicerçam aquela expressão de superfície. Resolvendo aqueles mais antigos, essa expressão de superfície, ela desaparece boa parte das vezes, ou se atenua, que se torna insignificante, né? E isso é verdade também com relação a bloqueios, limites. Agora, todo mundo é sensível a essas técnicas? Não, não é. A gente vai percebendo, tanto pelo contexto da personalidade, como através da aplicação das técnicas, quem é sensível, quem não é. A pessoa que se mostra pelos seus padrões de personalidade refratária a esse mergulho no seu inconsciente, não adianta você prosseguir por inúmeras sessões tentando, porque as defesas irão se tornando cada vez mais fortes. Então você muda de abordagem, vai trabalhando aquilo nesse outro contexto, né? E ao mesmo tempo treinando a pessoa para ver se mais adiante ela se tornou sensível ao trabalho transpessoal. Mas uma parcela grande das pessoas, que talvez assim 60% ou mais, né, elas são sensíveis e se beneficiam bastante, né? E vale a pena frisar, e eu vou falar isso no próximo vídeo, que a psicologia ou a psicoterapia transpessoal, ela é muito mais uma psicoterapia breve do que uma psicoterapia de longa duração. O objetivo não é que dure muito tempo,
é que, se possível, numa única sessão tenha começo, meio e fim. Ou se não numa única sessão, no máximo em 4, 5 sessões, aquilo que está sendo trabalhado tenha começo, meio e fim. Tá? E aí a pessoa ou recebe alta, ou ela vai, se ela assim o quiser, trabalhar algum outro núcleo, alguma outra dificuldade, algum outro limite. Mas o objetivo é que a pessoa não fique presa ao trabalho psicoterápico, né? Que ele seja de breve duração e a pessoa, a partir daí, inclusive porque a psicoterapia transpessoal é também um treinamento. Quando a pessoa conclui o trabalho transpessoal, ela tem, né, se ela foi treinando, várias técnicas, ela tem uma compreensão, né, muito melhor do que antes sobre seu psiquismo, suas estruturas de personalidade, e pode utilizar as técnicas para continuar se investigando e, obviamente, se aperfeiçoando como ser humano. Né? Então, gente, um prazer estar com vocês, e no próximo vídeo a gente vai mais especificamente para o trabalho psicoterápico, ok? Um abraço e até o próximo.